Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, ou seja, qualquer pessoa, querendo edificar uma torre, construir algo, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como, ou se tem com que acabar. Irmãos, esqueça a tua Bíblia e preste atenção, por favor. Jesus aqui está se referindo aos discípulos, contando a eles uma parábola, uma história, acerca de uma grande construção, que se era do intento realizar e fazer, eles precisavam se assentar, fazer todos os cálculos, porque como nós lemos, para que quando chegasse na metade, no meio daquela construção, daquele edifício, eles não viessem a concluir aquela obra. É lógico que através desse texto, Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: que aqueles que quisessem de fato seguir a Ele, precisavam exercer a abnegação. O que é isso? Exercer a renúncia. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que era algo difícil a fazer, mas que se eles colocassem no coração uma vez realizar a obra, antes eles precisavam ver todos os gastos, porque se eles começassem a fazer e não terminassem, eles seriam envergonhados, e de certa forma, os que olhassem para aquela construção, zombariam, escarneceriam da cara deles. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. É lógico que isto é apenas uma história contada por Jesus, mas vamos deixar um pouco a história de lado e vamos agora para a revelação que o Espírito Santo traz para nós nessa noite. Vamos ler de novo? Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Irmãos, entenda o que eu vou dizer para você. Tudo nesta vida tem um preço. Você pode dizer isso comigo? Diga tudo com mais fé. Vamos lá, diga tudo nesta vida tem um preço. E partindo desta informação, vamos olhar para a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, disse assim: olha, desde a época de João Batista, até os dias de hoje, até o prezado momento, o reino dos céus é tomado por esforço, e quem se esforça, se apodera dele. O que é que Jesus estava falando? Que tudo nesta vida tem o quê? Tem um preço. Se você olhar novamente para a palavra de Deus acerca da salvação, apesar do nome chamar graça, que é o favor não merecido, conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas nós entendemos que a graça não é de graça. Por quê? Porque para que hoje pudéssemos ter o direito de ser salvo pela graça de Cristo, Jesus precisou derramar o seu precioso sangue. Diga graças a Deus. Por que isto foi necessário? Porque tudo na vida tem um preço. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, e isto é muito importante compreender. Por que isto é importante compreender? Porque o grande problema da humanidade, do ser humano, é as pessoas não procuram saber antes de adquirir ou realizar qualquer coisa que seja, e isto pode custar muito caro para a vida delas. Exemplo: geralmente, o porquê que uma pessoa começa a fumar? Alguns porque acham bonito o cigarro no vão dos dedos, colocar na boca. Outros pela influência, outros porque se acham mais machos
do que os outros que estão ao seu redor, enfim, N motivos a pessoa tem para entrar por este caminho. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer. Eu não sei se você tem ciência do que eu vou falar para você agora, mas de forma proposital, eu vou dizer isto a você e gostaria que você repetisse, que tudo na vida tem um preço. Diga comigo novamente, tudo na vida tem um preço. Por quê? Falando ainda do cigarro, por N motivos as pessoas acabam fumando e entrando por esse caminho, mas elas não sabiam que o tabagismo provoca tuberculose. Elas não sabiam que o tabagismo provoca a impotência sexual. Elas não sabiam que o tabagismo provoca esterilidade entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Elas não sabiam que o tabagismo também provoca catarata e possivelmente até uma cegueira. Quem está entendendo, diga amém. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus falou, senta e vê quais são os gastos, os pós e os contra, para ver se vocês vão aguentar ir até o fim. Mas no Espírito, a revelação. O que você precisa entender, irmãos? O diabo age desta mesma maneira. O diabo nunca vai chegar e nos apresentar o que o pecado pode nos trazer depois de concebido. Ele nunca vai nos apresentar aonde nós iremos chegar se continuarmos por aquele caminho que ele mesmo nos apresentou. E sem colocar na ponta da caneta, sem saber onde iríamos chegar e o que iria nos ocasionar, muitas pessoas entraram por um caminho errado. Amém, Jesus? Muitas pessoas entraram por um caminho errado. Eu falei, por exemplo, do cigarro, mas poderia citar para você também a bebida. Quantas pessoas acabam trilhando este caminho? Mas eu garanto para você, se no início, antes de provar e de tomar o primeiro gole, ou de fumar o primeiro cigarro, se elas soubessem o que aquilo provocaria com a saúde e com a sua vida, ela jamais teria colocado aquilo na boca. Sabe qual é o problema? Depois do primeiro trago e depois da primeira dose já viciou, e depois que você está viciado, você não consegue mais viver sem. É o que Jesus está falando. Qual de vós não assenta primeiro para ver se vai dar conta de terminar o edifício? Não coloca na ponta da caneta para saber se vai dar conta, para que depois as pessoas não zombem de você. E é uma grande realidade, irmãos. Para as pessoas que fumam, por exemplo, para quem não fuma, é difícil ficar perto de alguém que fuma. É uma carniça, é uma podridão, é um fedor, é insuportável. Para quem não bebe, é difícil ficar perto de quem bebe, aquele bafo. A pessoa que bebe, ela quer ficar pegando em você, ela quer ficar batendo nas suas costas, ela te incomoda, irmão. Traz vergonha para a família. Traz vergonha para casa. Traz vergonha para a esposa, traz vergonha para os filhos, traz vergonha para a sociedade, coloca ela mesmo em vergonha. Só que ela não sabia que isso iria acontecer. Ela não assentou primeiro, ela não fez as contas, ela não fez o cálculo para ver onde ela iria chegar. Falei para vocês da consequência do tabagismo. Mas se você for olhar para a consequência da bebida alcoólica, ela causa hepatite, ela causa cirrose, ela causa gastrite e doenças emocionais, dentre tantas, etc, doenças. Eu estou apenas citando algumas aqui. E já já você vai entender o desfecho de tudo isso. É necessário começarmos por aqui para você entender aonde Jesus quer fazer você chegar nesta noite. O tema da mensagem de hoje é: tudo na vida tem o quê? Tudo na vida tem o quê?
Tem alguém aqui que pratica, exerce vendas? Mexe com vendas? Alguém? Paula trabalha com vendas, Sueli trabalha com vendas, Leandro, quem mais trabalha? Dona Ivone. Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo dos negócios, e num linguajar mais técnico, entenda o que eu vou falar, no mundo do marketing. O que é marketing? Eu coloquei aqui para você, se acaso você não sabe, é uma estratégia que as empresas utilizam para vender os seus produtos. No mundo do marketing, o preço dos produtos é anunciado por último, Kevin. Comprovado que a primeira compra é com os olhos, em último é o preço. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, vamos aqui recapitular. No mundo do marketing, a última coisa a ser apresentada é o preço. Por quê? Porque se você de cara apresentar um produto que tem um custo, um valor agregado muito alto, você já apresentar aquele valor, as pessoas vão ficar assustadas e você vai afugentar o comprador e você não vai conseguir vender nada. É assim que acontece. Por último, você então fala do preço. Olha que interessante. Agora, vamos trazer para o mundo espiritual, irmãos. No mundo espiritual, é a coisa. O nosso inimigo, que é Satanás, segundo Pedro afirma isso, que ele é o nosso adversário, ele usa de estratégias para fazer o povo, olha, presta atenção aqui, o diabo usa de estratégias para fazer o povo, para fazer a humanidade, principalmente aqueles que servem a Deus, serem atraídos pelo engano, e com consequência, depois de serem enganados, o que o diabo faz? Ele faz você pecar contra Deus, porque ele nunca vai apresentar o preço daquela atitude sua primeiro, ele vai apresentar para você um prazer. Quem está entendendo, diga amém. Ele nunca vai chegar e vai falar para você, ó, se você beber vai dar cirrose. Você vai falar, eu quero viver, estou louco. Se você continuar fumando, você vai ficar cego. Estou fora, eu quero enxergar. Você vai ficar estéril, você não tem nenhum filho ainda, você não vai ter nenhum. Não, eu quero ser pai. Quem está entendendo, diga amém. O diabo nunca vai nos apresentar o preço das coisas, mas de início, ele vai nos apresentar um prazer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmãos, isso é muito sério. Você precisa entender isso aqui. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci um homem que ele tinha um nome na sociedade. Era um cara bem visto na sociedade, pelo o rol dos seus amigos. E ele, muito bem casado, até então ninguém desconfiava de nada. Mas um belo dia, o diabo apresentou a ele uma proposta. E a proposta que Satanás apresentou era para que ele adulterasse, ou seja, traísse a sua esposa. Ele foi enganado por Satanás, acabou traindo a esposa, colocando em xeque o seu casamento de anos, expondo a sua mulher, expondo também os seus filhos. Quando ele foi descobrir, a pessoa com quem ele traiu a esposa estava grávida. E ele não sabia o que fazer, e a mulher começou a ameaçar e a pressionar em contar para toda a cidade, para todo mundo, para desmascarar ele, para dizer que ele não era aquilo que ele dizia ser. O diabo apresentou primeiro o quê? Um prazer, algo aparentemente bom, um engano. Ele ficou tão pressionado com aquilo, e sem saber como lidar com a situação, porque se fosse descoberto, a máscara dele iria cair, as pessoas iam começar a ver ele com outros olhos, e ele então decide tirar a sua própria vida.
Todo mundo ficou sem entender o porquê que isso aconteceu. Ele era um cara alegre, ele era um cara para cima, ele era um cara gente boa. 2 semanas depois do seu sepultamento, a bomba estourou. Descobriram que ele tinha traído a esposa e que a pessoa com quem ele traiu estava grávida. E esse foi o motivo pelo qual ele então enforcou, acabou que tirando a sua própria vida. Agora eu pergunto algo a você: se o diabo falasse para ele assim, o preço da traição vai ser a sua vida, vai ser a sua morte, você acha que ele teria traído a esposa dele? Ele tinha 35 anos de idade. Você acha que o diabo vai chegar e falar para você assim, olha, o preço do seu pecado é esse, você quer? Eu duvido se você vai falar assim, eu quero. O problema é que ele nunca chega assim. Ele nos apresenta, a princípio, só aquilo que é bom, aquilo que aos nossos olhos são agradáveis, mas o preço, ele nos mostra depois. Cuidado, porque tudo na vida tem um preço. O preço para Saul foi o seu reinado. O preço para muita gente tem sido o preço de sangue, por uma escolha que você tem tomado, por uma atitude que você tem feito. E o porquê desta mensagem? Para você primeiro assentar, colocar na ponta da caneta e ver se vale a pena ou não. Mas antemão, eu já posso falar para você e afirmar que o pecado não valeu a pena. O problema é que as pessoas insistem e ainda dizem, vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver onde isso vai chegar. E acabam que chegando aonde? Num final trágico, a qual elas nunca gostariam de vivenciar, mas as atitudes os levaram para lá. Tudo na vida, irmãos, tem um preço. Em Gênesis, capítulo de número 3, olha o que a Bíblia traz para nós como informação. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta é esperta, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Paz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, paz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. O que Deus disse, pessoal? Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, paz. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, paz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Passa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e também o quê? E agradável aos olhos. Olha aí, irmãos, cuidado com aquilo que agrada os teus olhos. Cuidado com aquilo que aguça os seus sentidos. Cuidado, o diabo é muito esperto, como nós lemos, astuto, ele sabe onde ele consegue nos prender, nos aprisionar e nos enganar, e depois de nos enganar, ele nos leva a pecar contra o nosso Deus. Foi o que ele fez com Adão e Eva, é o que nós estamos vendo aqui. Ela viu que a árvore era agradável aos seus olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Passa. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira,
E fizeram para si o quê? E fizeram-se para si aventais. Irmãos, preste atenção. Até hoje, Satanás tem usado esta estratégia. Qual? A estratégia sedutora, de sedução. Às vezes lá no teu trabalho, um olhar diferente, uma conversa mais mansa no seu ouvido, uma troca de mensagens entre homem e mulher, e entre homem e mulher, desculpe, mas não existe amizade. O diabo já sabe onde é o seu ponto fraco, e ele está dando corda até te enganar completamente. Quando ele tiver você nas mãos dele, ele vai fazer você pecar contra Deus, e depois ele te abandona e deixa você com a culpa sozinho, para você se dar mal. Entenda, Satanás até hoje tem usado a estratégia sedutora. Primeiro ele te oferece o prazer, como ele apresentou para Eva, e ela viu que aquilo era prazeroso, agradável, diante do quê? Dos olhos. Espera aí, irmãos, Paulo lá na carta aos Coríntios 5:7 fala que o cristão não anda pelos olhos, por aquilo que vê, pela vista. Ele anda por quê? Ele anda pela fé. A Eva já estava fora da palavra. Ela já tinha deixado o mandamento de Deus, mas de forma sorrateira e sutil, o diabo a engana. Assim está fazendo com muitos dos filhos de Deus, nos dias de hoje. Nós não estamos se atentando para aquilo que Deus falou, não estamos guardando, e com isso o diabo está nos enganando. Irmãos, não permita o diabo te enganar, não permita ele te seduzir. Primeiro ele vai oferecer você o prazer, e uma vez, olha só, uma vez você aceitando o prazer que Satanás ofereceu para você, então ele vai levar você ao tormento. Qual tormento? O tormento eterno, de onde nunca mais você sairá de lá. Tudo que Satanás quer não é só fazer-nos pecar contra Deus. Tudo que ele quer é nos roubar das mãos do Senhor, arrancar a nossa alma das mãos de Deus e levar a nossa alma para o inferno. E às vezes nós não estamos se atentando para isso. O pecado é muito mais sério do que você pensa. O pecado é muito mais sério do que você imagina. Não é só pecar aqui não, irmãos. O problema é quando você peca, acaba que não reconhecendo o seu próprio erro e morre assim. Como? No pecado, no erro. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa do pecado? A primeira família foi destruída por causa do pecado. Adão e Eva é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Olha que exemplo. Daquilo que nós não devemos praticar, exercer. Se você olhar no versículo 13, coloca no 13 por favor, olha o que acontece depois do prazer. Aí ele disse, e diz o Senhor Deus à mulher, por que você fizeste isso? Preste atenção por favor, Deus está perguntando para você, tinha necessidade de você errar contra mim? Por que você fez? Irmãos, entra na mensagem e procura entender. Olha o sentimento de Deus, olha a dor que Deus está sentindo. Todas as vezes, entenda isso aqui por favor, todas as vezes que nós pecamos, Deus sente com nossos erros. É a mesma coisa do que você estivesse ferindo a Deus de forma direta, mas aqui, indiretamente, você machuca, porque Ele pergunta, por que você fez isso comigo? Você me traiu. Deus está perguntando para nós, por que nós fizemos isso com Ele? Por que nós o traímos? Ele pega Adão, ele pega Eva, prepara um jardim para eles, eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher, tinham tudo, e em tudo e com tudo viviam em harmonia. Até com os leões, até com os animais mais selvagens de hoje em dia, eles tinham uma harmonia. O porquê
Deus está perguntando, por quê? O que eu fiz? Ah, mas essa época já passou, verdade. Agora é a época que Jesus morreu por você, lá na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue, e mesmo assim você está fazendo o que você faz contra Ele. As épocas são diferentes, as pessoas são diferentes, mas as atitudes são as mesmas. Por que você fizesse isso? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, por favor. Diga lá para ele assim, por que fizeste isso? Pergunta aí, me ajuda a fazer o culto. Por que você virou as costas para Deus? Por que há tanto tempo você não vem na igreja? Por que você me abandonou? Por que você deixou a santidade? Por que você deixou a fidelidade? Por que você deixou a obediência? Por que você deixou de fazer o que eu te pedi? Por quê? Saiba que tudo na vida tem um preço. E a mulher diz, a serpente me enganou e eu comi. Coloca no versículo de número 23, por favor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. Passe. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho do quê? Irmãos, Deus é tão fantástico, que mesmo eles pecando contra o Senhor, Deus aqui neste versículo mostra e demonstra a misericórdia de Deus para com Adão e Eva, porque se Deus não fechasse a árvore da vida, eles já haviam comido do primeiro fruto, certamente eles também comeriam do fruto da árvore da vida, e se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam em pecado eternamente, e não haveria mais salvação para eles. Quem entendeu, diga amém. Deus falou, eu não vou deixar vocês comer não, sabe por quê? Olha o que Deus está pensando, eu não vou deixar vocês comer do fruto, porque lá na frente, eu vou enviar o meu filho Jesus, para morrer por vocês, e você, Adão e Eva, se aceitar o meu filho, vão sair do inferno e ressuscitarão. Deus é bom, Deus é perfeito. Olha a misericórdia de Deus. Agora, nós não podemos deixar de falar o que é que eles escolheram com isso. Como nós estamos dizendo desde o início, tudo na vida tem um preço. Primeiro, qual foi o preço? A vergonha. Adão e Eva, quando os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, eles ficaram envergonhados. O diabo é assim, ele lança uma seta, fisgou você, aí agora você vai começar a colher o preço, a vergonha. Depois da vergonha, eles tiveram medo, porque quando Deus foi lá falar com eles, a Bíblia diz que eles ouviram a voz do Senhor e correram, eles temeram, tiveram medo. O que é esse medo? A opressão que o diabo começa a colocar na sua mente, ele começa a te oprimir, sabe por quê? Por causa do pecado que você cometeu. Ele vai te oprimindo, até você não ver mais saída, e aí tirar a própria vida. Esse é o preço do pecado. Eles tiveram outra colheita. Qual a colheita? A culpa. Todos que pecam contra Deus, isso é inevitável, isso é uma regra. Um dos sentimentos que todos têm é a culpa. Parece que todo mundo está vendo, parece que todo mundo sabe o que você fez, e você se sente a pior pessoa da face da terra. O que é isso? Culpa. Depois eles perdem a comunhão com o Senhor, irmãos, para mim é o principal. Eles perderam a comunhão com Deus, para mim é o principal. E depois de perder a comunhão, eles foram expulsos do paraíso, que para nós representa a vida eterna, que para nós representa a nossa salvação. Veja bem, irmãos, o que aconteceu, ou melhor, qual foi o preço
que Abraão pagou. Abraão é considerado o pai da fé. Deus já havia dado várias ordens para Abraão e todas elas ele havia cumprido. Abraão é um dos patriarcas, um dos primeiros das Escrituras Sagradas. Não havia prática do dízimo na época do Abraão, mas ele foi o primeiro a exercer a obediência e a fidelidade para o rei Melquisedeque, depois que ele volta da batalha, 5 reis contra 4. Quem é que falou para Abraão? Porque se ninguém havia ainda exercido aquela prática, quem é que falou para ele? Se não foi Deus, então não sei quem mais poderia falar. Quando Abraão estava na casa da sua parentela, Deus aparece para ele e fala: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não havia determinado o lugar. Abraão precisava, primeiro, confiar em Deus. Segundo, viver na dependência do Senhor. Abraão sai para fazer e para cumprir o que Deus havia ordenado. Deus deu a promessa que faria dele uma grande nação, mas lá na frente, Abraão vira as costas para a promessa. Abraão vira as costas para a palavra. Ele abandona a direção de Deus, deixa de ser dependente do Senhor para ouvir a sua esposa. E ela disse: nós já estamos velhos. A promessa de Deus ainda não se cumpriu. Creio eu, não está escrito isso na Bíblia. Mas se fosse nos dias de hoje, vamos dar uma ajudinha para Deus, que eu acho que Deus está precisando da nossa ajuda. Eu tenho aqui uma escrava, eu tenho aqui uma serva, por sinal, bonita e nova. O problema sou eu, meu bem. Então deita com a minha serva e tenha um filho com ela. Mas Deus haveria dito que daria a promessa, e que a promessa se cumpriria. Não precisava eles fazerem nada, apenas acreditar, viver na dependência do Senhor. Abraão acata o conselho de Sara, deita com a Agar, a sua serva, ela engravida e ela tem um filho com ele. Tanto é que Deus não aceita Ismael como primogênito, que quando Deus chama Abraão para sacrificar o seu único filho, Deus não fala Ismael, apesar de Ismael nascer primeiro. Deus fala Isaque. Deus não aceita filho do pecado. Porque tudo na vida tem um preço. Abraão não sabia, mas o preço do seu erro foram 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Imagine só, um homem que sempre foi guiado pelo Senhor, dirigido pelo Espírito de Deus, e que Deus falava com ele, agora fica 13 anos sem ouvir Deus falar por causa de um pecado. Irmãos, não vale a pena pecar. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, abra lá, por favor. Aqui eu finalizo a mensagem. Todo o desfecho da mensagem está aqui. Eu precisei contar tudo isso para você, para chegar aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo de número 15. Davi foi ungido rei em Israel no lugar de Saul. A Bíblia diz que nos tempos que os reis saíam para a guerra, Davi não foi guerrear. Ele mandou todo o seu exército e ele fica no palácio real. E no palácio, ele avista uma mulher tomando banho, toda despida. Ele avista a mulher se banhando. Ele chama o seu servo
e pergunta quem era aquela mulher. José falou: essa aí é a mulher do nosso soldado Urias, faz parte do exército do Senhor. Davi ficou tão encantado com aquela mulher e foi tão enganado por Satanás que mandou chamar aquela mulher, que se chama Batseba, coabitou com ela, teve relação sexual com aquela mulher, e a mulher ficou grávida. Davi, então, quando fica sabendo que ela estava grávida, manda chamar Urias. Ele veio e Davi bola um plano. Qual? Embebedou Urias, e era para ele deitar com a sua mulher e depois voltasse para a guerra, porque daí o filho seria dele. Só que o plano de Davi não deu certo. Davi então manda colocar Urias na frente da batalha, e a primeira espada que viesse, a primeira flecha que fosse solta, era para Joabe colocar Urias, e então ele viria a ser morto, e Davi tomava a Batseba como sua mulher. Urias morreu. E Davi achou que estava por cima, aos olhos da humanidade. Davi era o cara, sabe por quê? Porque a Batseba ficou viúva, sabe o que ele fez? O rei vai cuidar de você. Todo mundo achou: não, rapaz, Davi é o cara, esse é o rei de Israel, olha como ele está tendo compaixão com a viúva. Mas ninguém sabia, exceto Deus que sabe de todas as coisas, o que realmente Davi estava fazendo. Natã era um grande homem de Deus e foi dar uma palavra para Davi referente ao seu pecado. Natã chega, repreende, conta a história para ele, e o Davi reconhece que ele era aquele homem, o que havia pecado contra o Senhor. E o Natã fala assim: olha, você não vai morrer não, porque você reconheceu o seu pecado diante da palavra de Deus. Mas a espada não se apartará da sua casa. O que é a espada? A morte. Se você for perdoado, não vai acontecer nada com você, mas a espada não se apartará da sua casa. A casa e a família de Davi, me perdoe o termo, passou por uma grande desgraça por causa do pecado de Davi. Absalão, que era o filho de Davi, morreu, ficou pendurado numa forca. Depois o soldado chegou, Joabe chegou e matou ele. Aminon pega a própria irmã e estupra ela. Os filhos de Davi. Irmãos, e o que aconteceu de coisas ruins na família de Davi, não está explicado. E aí precisava cumprir a palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele sustenta a sua palavra, diga graças a Deus. E o que Deus falou através do profeta é: a espada não se apartará da sua casa. E o filho de Batseba, eu não vou deixar viver. Irmãos, quando nós lemos assim a história, até parece que Deus é mau. Que Deus é esse? A criança não tinha nada a ver, pastor. Pois é, nós vamos chegar lá já. Calme, não se aveste. Natã vai lá e entrega o recado. No versículo 15, depois que Natã entregou o recado para Davi, Natã foi para a sua casa. E aí diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, não era a mulher de Davi. Olha como que Deus fala com a mulher. Não era a mulher de Davi, era a mulher de Urias. Olha aí, irmão. Dera a Davi, Deus feriu. O que é isso? Deus permitiu a criança ficar doente e possivelmente até perder a sua vida. Foi uma permissão de Deus, até porque Deus não coloca doença em ninguém, irmãos. Amém, Jesus? Deus permitiu, porque Ele tirou a proteção. Deus não podia fazer nada. Até porque
Não tinha, a Batseba não era justa, Davi não era justo, e como é que Deus podia defender? Então Deus tira a proteção, Deus sai de cena. E quando Deus sai de cena, nós sabemos quem é que chega e o que é que acontece. Então Deus permitiu que essa criança viesse a ficar ferida, e a criança adoeceu gravemente. E como todo bom pai, Davi vai fazer o quê? Davi vai orar. Seu filho está doente, quer estar repreendido em nome de Jesus, é um exemplo. Você, como um bom pai, você vai orar, você vai buscar a Deus por ele. Isso é normal. Davi então foi buscar a Deus pela criança. Davi jejuou, olha só, e ele passou a noite prostrado sobre a terra, ou seja, de joelho, sem comer nada, de jejum, orando e buscando a Deus. Ah, agora Deus vai responder. Certamente Deus vai ouvir a minha oração. Passa. Então, os anciões da sua casa, ou seja, os mais experientes, se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Olha, eu estou de jejum, eu estou buscando porque meu filho está doente, a situação dele é grave e eu preciso fazer alguma coisa, eu estou em consagração, me deixa quieto. Passa. E sucedeu que ao 7º dia, quantos dias? 7. O que aconteceu com a criança? E ao 7º dia, morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Mas a parte A é a que importa para nós. E ele diz assim: e depois de 7 dias, que Davi estava orando, buscando, se consagrando, jejuando a Deus por causa do filho que estava doente, a criança morreu. Esquece a tua Bíblia, presta atenção aqui, por favor. Não adiantou nada a oração de Davi e nem o jejum que ele fez. Não que a oração e o jejum não funcione. Não é isso. É que Deus não pode voltar atrás daquilo que ele já declarou. E o que é que Deus declarou? No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, não precisa abrir, Deus disse assim: eu, o Senhor, não ouço orações de pecadores. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Imagine que você esteja em um lugar distante, à parte, onde você não tem comunicação com ninguém, onde o único socorro que você pode receber está em Deus. Você não tem nenhum homem de Deus por perto, nenhum profeta, ninguém que pode lhe ajudar. O seu filho adoece, a sua família precisa de você. Se você tiver que orar pelo seu filho, ou por qualquer um que seja da sua casa, e a sua oração, preste atenção, e a sua oração é quem vai determinar se vive ou se morre. Deus vai te ouvir? Ou seu filho vai morrer? Será que Deus vai te ouvir porque você anda em obediência? Você está em santidade, você não peca contra Deus. Você é um cristão fiel. Você anda na palavra, você é temente aos mandamentos. Agora, se você não é, se você não tem compromisso com o Senhor, lhe falta temor, lhe falta santidade, lhe falta obediência, lhe falta respeito para com as coisas de Deus, entre a vida ou a morte, a sua família vive ou o diabo vai levar a sua família? Você já parou para pensar nisso? Porque isto aconteceu com quem? Com Davi. A oração de Davi
Se ele estivesse em concordância com a palavra, vivendo o que Deus tinha para ele, a oração de Davi salvaria o filho e livraria aquela família de passar por mais uma desgraça. Ele orou e jejuou, mas não adiantou nada, porque Deus já tinha o deixado há muito tempo atrás, quando ele pecou. E aí, gente? Tudo na vida? Você vai querer experimentar o preço que Satanás tem? Em Romanos 6, 23, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Imagine a culpa de Davi, o arrependimento, o remorso, por aquele pecado que ele nunca deveria ter cometido. O diabo apresentou o prazer, e depois do prazer, levou Davi para o tormento. E toda a sua casa foi comprometida por causa do seu erro. É muito sério isso que nós ouvimos aqui, irmãos. Muito sério. Tudo na vida tem um preço. E às vezes o preço que estamos quase pagando é um preço de morte. Se tem pecado, se tem erro, você sabe aonde está falhando, imediatamente peça perdão para Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado vos há de achar. Passe o tempo que for, ele vai achar e vai trazer a conta. E às vezes a conta pode ser alta demais, a qual você não vai conseguir pagar. Custou caro para Davi, pode custar caro para você. Se arrependa hoje. Confesse para Deus os seus erros hoje. Livre a sua família da destruição, da vergonha, do sofrimento, da dor e o principal, livre eles do tormento eterno que Satanás quer levar eles para lá. Pecado nunca valeu a pena. Amém, Jesus? Tudo na vida tem um preço.